A paz do Senhor, querido professor e professora, seja bem-vinda a mais um podcast EBD em Síntese com o Momento Pedagógico. A paz do Senhor, querida amadas irmãs, professora Sheila, irmã Zuênia. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Sheila. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez juntas, reunidas para esse momento tão importante, né? A paz do Senhor, irmã Zuênia, irmã Rosimar. Estamos Amém. alegres por esta oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido de estarmos aqui, né? Trazendo dicas valiosas para o aprendizado do povo de Deus. Amém. Que bênção, né? Graças a Deus, querido professor. E hoje já na lição 10, que tem por título Relacionando-se com a Sociedade. Querido professor, a nossa lição tem alguns objetivos a seguir, né? Entender a importância do viver, né, íntegro do cristão na sociedade em nossos dias, explicar a adequação, né, do sal e da luz nas palavras de Cristo aos seus discípulos e também, queridos, demonstrar a importância do testemunho cristão, por meio do exemplo. Que coisa linda, professor. Então, queridos, hoje, com a dica pedagógica, nós temos aqui duas professoras, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Hoje a gente reuniu aqui, né? E aí, estamos aqui com algumas dicas e elas vão contribuir também, né? E para iniciar, nossa querida professora irmã Zuênia, com a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós. Hoje a dica é simples, mas de suma importância para o nosso terceiro objetivo, né? Que é demonstrar a importância do nosso testemunho cristão. Então, o que é que nós precisamos para essa dinâmica? Nós precisamos de uma cesta ou de uma caixa, um recipiente, até um saquinho decorado que tivessem mais bonitinho em casa. Você pode levar para sua aula e dentro você vai colocar os frutos do Espírito. Amor, eu até anotei aqui uma listinha bem bonitinha, né? A gente pode anotar, você pode ter uma lista segurando extra, levar também as suas opiniões já escritas, né, para se preparar melhor, professor. E aí colocar lá amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí, o que você vai pedir para os seus alunos fazer, né? Vai pedir para que eles peguem, né? Escolham lá um dos frutos, óbvio, sem ver, né? Vai ser surpresa, um sorteio. E aí eles vão pegar e vão ter que ler e colocar em prática. Por exemplo, uma situação pegou alegria. E ele vai ter que demonstrar como foi que ele trouxe alegria para alguém, né, no meio de convívio dele. Então, e aí ele vai dar a opinião dele, lá vai falar, né, o relato, a vivência dele, que trouxe alegria para alguém. E aí, quando todos participarem desses momentos, você, professor, também pode mostrar, né, qual pegar lá um papelzinho e trazer para eles esse momento que você ajudou alguém, né, com esses frutos do Espírito Santo, né, na sua vida, e juntos vocês irão refletir sobre a importância de termos esses frutos, né, de bondade, de alegria, para que a nossa sociedade entenda que, como cristãos, a gente passa sim por momentos de dificuldade, mas quando nós temos os frutos do Espírito Santo, quando nós temos esses momentos que são ruins, né, eles acabam sendo um pouco deixados de lado, pois nós confiamos em Deus. Nós temos, né, o Espírito Santo, o nosso Consolador, nós temos os frutos do Espírito Santo para nos guiar. Então, mostrar isso para o seu aluno, né, que ele tendo esses frutos, ele consegue passar por esses momentos e ajudar a sociedade. Porque às vezes as pessoas podem até pensar assim, o seu aluno pode até estar um pouco triste porque não está fazendo nada, e apenas o testemunho dele no meio que ele está vivendo ali, já é muita coisa, né, para alguém, na vida de alguém. Então, mostrar para o seu aluno que ele faz parte de uma sociedade e que usar os frutos do Espírito Santo, né, faz com que ele brilhe, que ele traga, né, uma luz diferente para aquele ambiente em qual ele está inserido. E é isso, querido professor, irmã Rosimar, irmã Sheila, foi essa a minha dica para hoje. Amém, querida. Graças a Deus por sua contribuição, né? Graças a Deus. E a nossa querida professora irmã Sheila, com sua contribuição.
Amém. A nossa contribuição pedagógica para a lição de número 10. Eita, que nós já estamos chegando no encerramento do trimestre. Uma alegria muito grande ter chegado até aqui, né, na lição de número 10. E a nossa dica pedagógica ela está baseada no objetivo de número 2, que trata sobre a relação, né, do sal da terra e da luz do mundo. Então, nós que somos povo de Deus, nós que somos servos do Senhor, nós somos comparados ao sal da terra e à luz do mundo. Então, como é que nós podemos hoje trazer uma dica baseada nesse ponto, né? Tão importante dos objetivos. Quem sempre acompanha aqui as nossas dicas pedagógicas já deve ter percebido que eu sempre gosto de trazer dinâmicas e várias dinâmicas que eu trago aqui são baseadas com pipoca, né? Sempre eu coloco pipoca no meio porque eu acho muito interessante. E a dica de hoje não vai ser diferente. Então, como sugestão, eu sugiro, né, que os professores levem para a sala é, 3 amostras de pipoca. Pipoca de milho, dessas que a gente faz em casa. É, leve 3 amostras em um copo, em um recipiente, né? Pode ser um copo, pode ser uma vasilha, do jeito que você achar que fica melhor. Você coloque a pipoca com a quantidade de sal adequada, aquela quantidade de sal que a gente vai comer e vai ficar assim super saboroso. Em o outro frasco, a segunda amostra, né? Você não coloque sal nenhum sal. E na outra amostra, você coloque a pipoca e dentro dessa pipoca você coloque sal, mas coloque sal num saquinho de dindim, por exemplo. Então, assim, vai ter o sal, mas ele vai estar em um saquinho de dindim, né? E aí você vai mostrar para a turma aquelas 3 amostras de pipoca e vai pedir para que eles experimentem, né? Então, eles vão experimentar e com certeza eles vão dizer que a que está com o sabor mais delicioso vai ser aquela que contém o sal, né? E a partir desta observação por parte dos alunos, aí você vai falar, vai dizer que nós, enquanto sal da terra, nós somos para esse mundo de pecado o tempero, né? Então, o sal, ele nem pode ser uma quantidade muito exagerada e nem pode ser uma quantidade inexistente, né? Porque se for uma quantidade muito exagerada, ninguém vai conseguir comer. A comida ela vai perder completamente a sua essência, as suas propriedades. E se for também uma comida que não tenha sal, ela não vai ter sabor nenhum e ela vai se tornar desagradável ao paladar. E aquela outra amostra que tem o sal, mas que ele está dentro de um saquinho, você vai falar que isso é o sal quando ele está isolado, né? Então, nós que estamos inseridos na sociedade, nós não podemos nos isolar da sociedade. Nós precisamos estar inseridos na sociedade, porém, na medida correta. Então, nós, enquanto povo de Deus, precisamos dar testemunho por onde nós andamos, precisamos fazer com que as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo percebam através das nossas atitudes que nós somos pessoas de Deus, que o Senhor nos chamou para que a gente tenha uma vida transformada e que através do nosso testemunho de vida, essas pessoas elas venham também sentir o desejo de fazer parte do corpo de Cristo, né? Então é essa dica pedagógica que eu trago para esta lição de número 10 e que com certeza é, Deus ele vai falar o seu coração, querido professor, professora, e os seus alunos eles vão sair desta aula é, com um aprendizado construído, né? E prontos para continuarem sendo sal da terra e luz do mundo nessa sociedade que a gente habita. Isso mesmo, minha amada. Graças a Deus, querido professor, né? Hoje, esse podcast, recheados de dicas pedagógicas, nós ainda temos uma orientação, uma dinâmica aqui para passar para você, querido professor. E o objetivo será refletir sobre a atitude do crente como luz do mundo. Então, querido, esta dinâmica está baseada no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, que diz: Vós sois a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
Então, querido professor, é muito interessante que se você puder fazer essa dinâmica, ou em uma sala fechada, ou você pode fazer em uma sala aberta, não tem problema, dependendo do local que a sua igreja disponibiliza para que essa aula aconteça. Então, querido professor, nós vamos precisar de uma lanterna e pilha. E aí você vai iniciar a sua aula, querido professor, falando para o seu aluno que cada cristão também tem uma luz que deve brilhar, né, para um propósito especial. E você vai apresentar a lanterna, mas só que essa lanterna vai estar sem a pilha, ela não vai acender. Então, você vai apresentar, né, e você vai dizer: vejam essa lanterna, ela não consegue emitir luz. Por que que ela não consegue emitir luz? Alguns vão questionar. Ah, porque ela não está ligada? Vamos ligar. Né? Ah, porque não tem aquilo que ela precisa para que a luz apareça? Alguns vão dizer: é a pilha que está faltando. Assim como a lanterna, querido, nós também não podemos brilhar sem Cristo, né? Porque Ele é a luz do mundo. Então, querido professor, então o que é que você vai fazer nesse momento? Você vai pegar, apresentar aos alunos a lanterna e a pilha, e vai colocar lá na hora, e vai ligar aquela lanterna, e vai observar que aquela luz vai sair daquela lanterna, né? E você vai pedir que os seus alunos observem aquele momento. Então, querido, você quer brilhar em meio às trevas, quer ser luz para este mundo, deseje, né? Deseja para fazer a sua luz brilhar em meio aos dias nublados? Então, querido, só em Jesus Cristo é que nós podemos. Então, você precisa colocar, querido, a sua vida para ser iluminada, né, pela luz divina que é Jesus Cristo. Então, querido professor, logo após você fazer essa apresentação da lanterna com a pilha, você vai pedir, solicitar aos seus alunos, dependendo do local que seja feito a aula, se for um lugar fechado, você vai pedir que apague as luzes e solicitar que eles peguem a lanterna, né, do seu celular, né, a lanterna do celular, ligue e tudo vai ficar escuro só apenas com a lanterna do celular acesa. E você vai explicar para eles o que é que vocês estão entendendo com isso. Eles vão questionar, né? Então você vai dizer, da mesma forma somos nós, queridos. Nós temos que brilhar no escuro que nas trevas, no mundo. Nós temos que apresentar Jesus para as pessoas, porque as pessoas ela precisa de luz. E se nós temos a luz que é Cristo, nós temos que apresentar essa luz. E aí você vai pedir que eles acendam aquela lanterna do seu celular e vai ser uma bênção, porque você vai fazer aquela conexão, né, com a luz que é Cristo, com a luz artificial do celular. E graças a Deus, querido professor, com certeza vai ser uma bênção. E vai surgir muitos comentários, né? Muitas conversas, seus alunos estar cada vez mais motivados. E, querido professor, essas dicas vêm apenas somar ainda mais, querido, com as suas aulas. E que Deus em Cristo os abençoe. E agora, nossa querida irmã Suênia, né, irmã Sheila, com suas considerações finais. Amém, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. Então, agradecemos a você, professor, por ter parado esse tempinho e ter assistido esse momento, né? Entre nós três. Uma honra estar com vocês duas aqui também. Então, professor, aproveita esses momentos, essas dicas pedagógicas, né, para usufruir em sala de aula, para que os seus alunos cresçam um pouco mais na graça e conhecimento de Cristo a cada domingo na nossa EBD. E não se esquece, se você vem aqui toda semana assistir as nossas aulas, os nossos momentos pedagógicos, não se esquece de escrever aqui embaixo, tá? Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro desses momentos tão especiais que lhe ajuda a auxiliar o seu aluno. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus ele venha abrir a sua mente, professor, professora. Que Deus venha trazer ao seu coração a palavra direcionada para a sua classe. Que essas dicas pedagógicas venham acrescentar ainda mais aquilo que Deus quer que o seu aluno, a sua aluna
têm conhecimento, né? E com certeza as suas vidas serão transformadas. Somos gratos a Deus pela vida das nossas irmãs que têm contribuído com esse trabalho e que Deus em Cristo continue nos abençoando cada dia mais. Amém, queridas, graças a Deus. Queremos aqui deixar nossa gratidão às nossas queridas professoras, irmã Sheila, irmã Zuênia, pela grande contribuição com o DENEC. Que Deus em Cristo vos abençoe. A você, querido aluno, professor, que Deus abençoe e lhe conceda uma aula produtiva. E estas, queridos, são as dicas, né, para a lição de hoje. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e agradecemos ao DENEC, ao pastor Martins, pela confiança. E que Deus em Cristo vos abençoe. E como a nossa querida professora Svênia falou, vai lá, se inscreve, né? Ativa lá o sininho de notificação, compartilha com seu professor, com seu colega, e que Deus em Cristo abençoe. E outra coisa, querido, coloca aqui nos comentários, dá um feedback, como é que está sendo essas dicas colocadas em práticas. Nós queremos ouvir você, querido professor. Que Deus abençoe. Um grande abraço.